Olá, Alana, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo do Inglês Inevitável. Nessa aula, nesse vídeo, nós vamos entender como em dois passos, apenas dois passos, a gente vai conseguir alcançar a fluência. Você vai conseguir alcançar a fluência. E se você caiu aqui de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, deixa eu me apresentar. O meu nome é Kevin Yamanaka e eu, junto com Pedro Escuta, meu amigo finlandês, estamos preparando aqui, fizemos esse evento, essa semana, que é como se fosse um treinamento para que você entenda que você consegue sim aprender inglês, mesmo que você não se ache capaz, você consegue aprender inglês e ainda de uma maneira inevitável, ou seja, que não dá para impedir, que você consegue aprender inglês, mesmo que você não queira, você consegue aprender inglês, se você tiver, claro, duas coisinhas, que é o assunto da primeira aula. O que a primeira aula a gente trata disso, o que você precisa para aprender inglês de maneira inevitável, duas coisas apenas, e eu vou dar uma prévia para você, é atitude e método, tá? Todos os detalhes, tudo que tem na aula, muito bem explicado, é um treinamento mesmo. Tá lá com o Pedro, não perca, não deixe de assistir, vai ser uma base para a aula de hoje, ok? Então, inclusive, se você quiser parar esse vídeo agora e assistir o primeiro vídeo, muito recomendo você fazer isso, tá? Mas digamos que você já tem uma base bem legal de inglês, você já estuda já há algum tempo, já fez curso e está aí nesse processo, ou já está em outro país, digamos assim, e quer saber como que você alcança, como que você dá esse último passo e alcança uma fluência legal no inglês. Então essa é a aula que você precisa assistir, tá, gente? Olha só. Primeira coisa, vamos definir o que é fluência? Rapidão. Olha, o que é fluência? A maioria das pessoas entra nesse acordo aqui. É a capacidade de entender e ser entendido claramente com poucos impedimentos. Quer dizer que você nunca vai ter nenhum impedimento? É claro que não. Vira e mexe até na nossa língua nativa, até no português, no caso. A gente não entende, a gente pede para a pessoa repetir. O que você falou? Não entendi. Ou você fala um jeito, a pessoa precisa pedir para você repetir duas, três vezes. Você muda o jeito de você falar da pessoa. Ah, entendi. Ok, então a fluência é isso. Não é necessariamente você falar exatamente o que você quer, mas é você fazer o que for necessário para ser entendido e também entende a maioria das coisas aí do que as pessoas falam, tá bom, gente? Então, isso é fluência, mas também dá pra gente definir fluência como outra coisinha aqui, é ter um nível aceitável das quatro habilidades básicas: ler, ouvir, escrever e falar, tá? Então, aí um jeito um pouco mais técnico de você dizer o que é fluência. E por que que nível aceitável, entre parênteses ali logo depois, tem varia? Porque esse nível aceitável varia da sua situação, do seu ambiente. Olha só, antes de eu largar tudo da minha vida aqui para ensinar inglês, eu por 5 anos fui concursado na Caixa Econômica Federal e lá eu lembro que por um tempo trabalhei no fundo de garantia lá, respondendo alvará, enfim, tudo que os juízes das varas lá enviavam lá, ordenavam para a caixa, caía na minha mão. Enfim, respondi muito alvará, enviei muito ofício. E se você não sabe esses termos, olha lá. Tá vendo? Mais uma coisa para você aprender aí, mostrando que tem muita coisa que a gente precisa aprender ainda na nossa língua, no português, né? E eu lembro que tem um termo, só uma história rapidinho. Teve um termo que eu via muito, com muita frequência, que era decúdios, entre parênteses, o tempo todo esse decúdios. E um dia eu resolvi mandar um ofício lá pro juiz, respondendo ele, e eu usei esse decúdios da vida aí. Passou um mês e eu recebi uma resposta, e junto da resposta do juiz tinha uma carta, né, um ofício, que o advogado dessa pessoa que eu tinha falado decúdios aí, enviou junto. E o advogado tava muito pé da vida, porque o cliente dele estava muito bem vivo, obrigado. Ô, gente, e daí que eu descobri, olha só, é daí que eu descobri que decujos significa, é um jeito bonitinho de dizer que a pessoa morreu, que a pessoa faleceu ali, não está entre nós. Então, olha que anta, gente. Eu simplesmente usei um termo que eu não conhecia lá e vai que dá, né? Vai que dá. E errei feio, né? Mas por que eu falei anta, né? Brincando assim, né? A gente se menospreza, só por brincadeira, mas olha só, não foi tão anta assim, não, gente, porque eu tentei, eu arrisquei. Eu poderia ter pesquisado antes, mas eu arrisquei. Eu via tanto assim, naquele contexto mais ou menos, eu usei e arrisquei e errei, ok? E o importante é que eu aprendi. Ok? Então nunca mais eu matei nenhum cliente de nenhum advogado aí, nunca mais matei ninguém, tá, gente? Então é isso, você aprende, você erra, de vez em quando tem essas lombadas aí no caminho, mas mesmo na língua nativa, se a gente já tem esses desentendimentos, já tem esses problemas, imagina numa segunda, numa terceira ou quarta língua aí, né, gente? Então, é isso. Agora,
Antes da gente entender os dois passos que você precisa alcançar a fluência, só deixa eu introduzir para você alguns conceitos, alguns termos um pouquinho mais técnicos do que esses quatro aí: ler, ouvir, escrever e falar, tá? Ler, ouvir, escrever e falar, a gente pode separar eles em dois grupos um pouquinho maiores, tá? Entender e produzir, ok? Quando você entende inglês, você é a habilidade de você ler e ouvir, você entende o inglês. Muita gente entende inglês, mas não consegue produzir, que é o quê? Escrever e falar, não consegue fazer essa produção, tá bom? Então, são esses dois termos aí. Termos muito parecidos com esses dois, um pouco bem mais técnico, na verdade, é o input e output. Input e output. Talvez você já tenha ouvido falar disso com algum outro professor, não sei, na internet. Você já manja um pouquinho mais de como aprender inglês, já viu esse termo aí, tá? O que é isso? Input é tudo que entra, toda informação que você está recebendo, seja que você entendeu ou não, normalmente tem que ser o que você entendeu, comprehensible input, né? Mas beleza, então é tudo que está entrando aí, não é só o escrito e o falado, né? Não é só você escutar, você ler, mas também linguagem corporal também vale como input, né? A pessoa faz um gesto, você entende isso, né? É linguagem também, né? E o output é o que você produz, né? É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa, só um pouco mais técnico, tá? Então tudo que sai de você, tudo que você produz como mensagem, até uma careta assim que você faz, já é uma mensagem, tá bom? Mas, pra mim, na minha opinião, tem algo além disso. Não é além, mas tem um termo que encaixa perfeito para você entender de uma maneira muito simples o que você precisa fazer, os dois passos que você precisa fazer para alcançar a fluência, que é vocabulário passivo e vocabulário ativo, gente. Vocabulário passivo e ativo, na minha opinião, é a melhor maneira de você entender tudo isso aqui. E o que é, então, esses dois, tá? Vocabulário passivo é todas as palavras que você sabe, que você conhece, que você entende, você olha e você compreende, ou você escuta e você compreende, tá? Entendeu aquele negócio? Mas vocabulário ativo é aquilo que você consegue usar. Então, olha só, nem tudo o que você entende, nem tudo que você escuta, você consegue usar, gente. É essa a distinção, tá? Então, vocabulário ativo é aquela porção do seu vocabulário passivo, uma pequena porção que você usa, de fato você usa, que você produz ali, tá? Na nossa língua nativa, tem muita coisa que a gente escolhe não usar, mas a maior parte do nosso vocabulário é ativo, ok? O vocabulário ativo sempre vai ser menor do que o passivo, ok? É bom que você entenda. Mas na nossa língua nativa aí quase tudo aí é meio parecido. Aí vamos dizer assim, uns 70% é ativo e os outros 30% são palavras que você escolhe não usar. Você vê aquela novela de época aí e um monte de termos que não se usam mais, né? Mas você entende, você consegue compreender. Esse é o vocabulário passivo. Mas você vai usar daquele jeito? De jeito nenhum. Você vai adaptar para o seu vocabulário ativo de uma maneira mais simples, mais atual, mais moderna, contemporânea, tá? Então, esses dois termos é perfeito, porque são os dois passos que você precisa apenas para alcançar a fluência é isso aqui, gente. Primeiro, adquirir vocabulário passivo. Esse é o primeiro passo que você precisa tomar. Você precisa adquirir muito vocabulário passivo. E o segundo passo para você alcançar uma fluência muito legal, uma fluência avançada, é você ativar uma parte desse vocabulário, uma boa parte. Quanto? 30%, 40%. Já é muita coisa, você não tem noção, gente. Se você tiver 30, 40% do seu vocabulário ativo, né? Todo vocabulário que você conhece, 30 a 40% ser ativo, gente, você é muito fluente, fluente avançado, tá, gente? Olha só, para você entender bem isso, essa diferença de avançado, intermediário, básico, vamos fazer uma comparação aqui. Vou mostrar um gráficozinho aqui para você entender de uma maneira melhor, tá? Você começa a estudar inglês. O que você é um iniciante, digamos que você é um iniciante, ou se você não é iniciante, você já passou por isso, você vai entender o que eu tô falando, tá? E se você é iniciante, você vai ver o seu futuro, tá? E é esse caminho que 99% das pessoas passam, por esse caminho, tá? Você começou a estudar inglês. Rapidinho, você já começa a aprender um bom vocabulário, você já aprende o vocabulário ali. Por quê? Tudo é novo, tem bastante vocabulário para aprender. No começo não é tão fácil assim, e não é, entendeu? Não é tão difícil, mas também não é tão fácil você aprender o vocabulário passivo.
porque é tudo novo, palavras diferentes. Ah, tem cognato ali. Ah, não, lá não é falso. Ali é um falso cognato, enfim. Então você tem esse processo. E durante esse processo você vai arriscando, vai ouvindo frases ou expressões ou palavras que são muito frequentes e você já começa a ativar um pouquinho do seu vocabulário. Então é mais ou menos isso que acontece. Você começa a ganhar o vocabulário passivo e um bem pouquinho do seu vocabulário é ativo. Então é aqueles where are you from? How are you? Essas expressões aí, essas frases que a gente está acostumado de tanto ver. É o que você vai usar e você consegue ali usar, formar uma frasezinha mais ou menos, né? Mais ou menos, não precisa ser perfeito, mas você junta umas palavras e forma uma frasezinha. Tá errado a gramática, não importa, mas você consegue se comunicar de uma maneira bem simples, bem básica, tá? Então esse é o básico. E você consegue alcançar o básico em poucas semanas, gente. Quantas semanas? Depende de cada pessoa, mas em semanas você consegue alcançar isso daqui, tá? Esse básico, dá pra dizer que é o inglês de sobrevivência. Se você alcançar esse básico em poucas semanas, se você é iniciante e ainda não é básico, em poucas semanas você vai sobreviver em qualquer lugar do mundo. Aí você consegue pelo menos pedir um socorro para alguém, pedir ajuda, etc. Se vira no aeroporto, enfim. Esse aqui, em poucas semanas, saiba disso, você já vai chegar nesse nível. Então é legal, gente, você aprender isso. É legal você saber que você já vai conseguir colocar um pouco em uso o seu aprendizado. Mas aqui começa uma transição. Daí, esse é o momento que as pessoas falam, não, agora eu vou estudar inglês de verdade. E você começa a estudar mesmo, você começa a usar aplicativo, você começa a escutar bastante musiquinha, música, enfim, em geral, em inglês, você começa a assistir uns vídeos em inglês, por mais que você não tá entendendo, coloca a legenda lá do Google, você começa a assistir uns filmes em legendado ao invés de dublado, porque eu sei que a esmagadora maioria das pessoas, mesmo os alunos de inglês, ainda continuam assistindo filme dublado. Não faça isso, gente, assista legendado, tá bom? Então você começa a mudar os filmes para legendado, enfim, você começa a consumir mais conteúdo em inglês e você percebe que, nossa, eu tô aprendendo mais rápido. O seu vocabulário passivo começa a fazer um começa a subir muito rápido e você começa a entender, nossa, eu tô entendendo o inglês e vem aquele momento explode a sua cabeça, né? E você começa a entender tudo que você vê em inglês. Nossa, olha só, eu entendo o texto, eu tô conseguindo escutar, agora é legal. Eu assisto a minha série, eu consigo entender. Antes de ler legenda, já tô entendendo. Parabéns, você chegou no nível intermediário. E quanto tempo levou? Levou aí alguns meses. Não é tão rápido quanto chegar no básico, mas em poucos meses aí você conseguiu chegar nesse intermediário. Parabéns! E é muito gostoso esse momento. É muito gostoso esse momento, porque você tem aquela sensação maravilhosa. Eu entendo o inglês. Eu entendo o inglês. Então você olha e compreende. É muito gostoso. Mas aqui é onde a maioria das pessoas para. E é aqui que a maioria das pessoas se frustra, porque, olha só, do básico para o intermediário. O vocabulário passivo, dá aquele pulo enorme. Você conhece um monte de palavras, mas você não consegue falar. Você não consegue produzir nem de perto o que você entende. Você entende, mas não produz, dá uma frustração, porque essa diferença é enorme. Olha a diferença do vocabulário passivo e do ativo, é enorme. E você fica frustrado. Então é aqui que a maioria das pessoas chega e fala, eu até entendo inglês, mas eu não consigo falar inglês. E elas desistem. E sabe por quê? Porque a próxima etapa é mais demorada. Então aqui você teve um pulo enorme, a sensação é enorme, você teve um ganho de vocabulário gigantesco. Então você sente que você aprendeu muito. E do próximo passo, ok, do intermediário para avançado, olha só o que acontece, gente. Leva mais tempo, o crescimento é devagar, é esforço, é doído e você adquire só um pouquinho de vocabulário passivo, só que o segredo tá ali. Olha lá o vocabulário ativo. O vocabulário ativo dobrou, gente. Foi para 30% do seu vocabulário passivo. Aqui você chegou no avançado. E levou quanto tempo? Anos. É, gente, não é fácil aqui. Esse é o momento aqui, esse é o que divide o pessoal que aluno de inglês, vou brincar, gente, tá? Vamos brincar aqui. É aluno de inglês Nutella e aluno de inglês raiz, tá? Você consegue pular do intermediário para avançado, você insiste. Você sabe que por mais que a sensação de aprendizado
não é tão rápida do básico para o intermediário, porque olha só o vocabulário passivo, não aumentou quase nada. Então a sensação que você está aprendendo é muito pequena, mas você sabe que você está fazendo algo muito mais importante, que não é aprender mais vocabulário. Aqui o foco muda. Você não quer mais aprender vocabulário passivo, você quer ativar esse vocabulário. É aqui que vai definir a sua fluência no nível avançado. Quer dizer que você não é fluente intermediário? Aqui você também é fluente? Todas as situações, gente, presta atenção, em todas as situações você é fluente em um nível aceitável para certa situação. Então aqui um básico, você é fluente para todos os fins num nível aceitável, ok? Numa situação de viagem a turismo. Se você consegue pedir uma comida, se você consegue chamar um garçom, se você consegue pedir informação, direção, você é fluente no nível básico para aquela situação, turismo. Agora, no intermediário, você também é fluente para conseguir se comunicar com um nativo mesmo, conseguir já falar um pouco da sua vida, das suas experiências, trocar uma ideia, conseguir se comunicar, né? Então você já é fluente aqui também, mas a fluência que a maioria das pessoas quer é essa daqui. É um vocabulário bem ativo, é você conseguir falar praticamente tudo o que você quer da maneira que você quer. Aqui você consegue falar quase tudo que você quer, mas você enrola, você engasga um pouquinho. E esse engasgar, aliás, deixa eu explicar por que acontece. Por que deixa eu ver um negócio aqui. Beleza. Então, por que acontece de você ficar traduzindo na cabeça? Já passou por essa situação? Você ficar traduzindo as coisas na cabeça? Por que o intermediário traduz na cabeça e o avançado não? Porque olha o vocabulário ativo, gente. Seu vocabulário ativo ainda não está... Aliás, seu vocabulário ainda não está tão ativado. Então, o que você faz? Você primeiro tem que formar, você tem que primeiro ativar, né? Usar o seu português, a sua língua nativa, que ela já está ativada. Você primeiro fala, pensa em português e daí você usa o vocabulário passivo em inglês e começa a traduzir isso. Esse é o problema. O seu vocabulário do inglês não está ativado o suficiente para que você não faça essa transição. Então, se você já parou para pensar ou já falou, tipo, meu, como que para de traduzir na cabeça? Eu falo, eu entendo inglês, mas na hora de falar eu fico traduzindo tudo na cabeça. Eu fico devagar, eu falo, engasgo o tempo todo. É isso, gente, é falta de ativar o seu vocabulário, gente. Então é isso, tá? Você só precisa ativar o seu vocabulário. Se você está intermediário, ative o vocabulário. Se você está básico, iniciante, adquira vocabulário passivo. Passe por essas etapas aqui, gente. Passe por essas etapas e você vai finalmente conseguir falar inglês no nível avançado, tá, gente? Mas só uma coisa, aquele anos ali entre parênteses, meses, semanas, etc. Olha, isso é no geral, mas você pode acelerar isso. Pode chegar no intermediário em semanas, pode chegar no avançado em meses, mas para isso você precisa de muito contato com o inglês, você precisa de muito contato mesmo. Então, normalmente, quem consegue fazer isso em menos tempo são pessoas que estão fora do país ou pessoas que têm um bom tempinho livre aí e realmente estão completamente focadas. Do contrário, tenha paciência, dê tempo ao tempo, que nem a gente já falou lá no primeiro, né? O Pedro falou tudo sobre você ser consistente, não ter medo, respeitar o seu ritmo, tá? Então tenha um pouquinho de paciência, ok, gente? Então agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai aprender, vou te ensinar algumas técnicas, tá? Primeiro, a técnica mais importante para você adquirir vocabulário passivo. E depois eu vou te dar 3 técnicas para você ativar esse vocabulário. Quer dizer que é só uma técnica para adquirir vocabulário passivo e só 3 técnicas para você ativar esse vocabulário? É claro que não. Tem muitas outras técnicas, inclusive que eu e o Peto usamos lá no nosso curso. A gente tem um curso de inglês, o curso Inglês Transforma. Inclusive, na próxima aula, a gente vai dar uma aula usando o material do nosso curso, usando textos. A gente cria os nossos próprios textos. Você vai ver lá uma aula. Tudo isso que eu estou te ensinando aqui, tudo isso que o Peto ensinou na primeira aula do método CDF, a gente vai mostrar para você, vai dar um cronograma para você seguir básico, para você já começar os seus estudos, e tudo isso é o que a gente aplica no nosso curso. Então, assim, o que eu vou te mostrar, na verdade, é o mais importante. Tem mais, você pode pesquisar, você pode fazer mais do que isso, mas esse é, sem dúvida, a base, o mais importante, ok? Então, olha só, gente, vamos para a próxima etapa, adquirindo, aliás, primeira etapa, né, o primeiro passo, adquirindo
vocabulário passivo. Como que você adquire vocabulário passivo? Primeiro, entenda, essa palavra, passivo, significa que não tem ação, tá? Não quer dizer que você não tem ações que você não possa tomar. Nossa, tô suando muito aqui, gente. Mas enfim, passivo não quer dizer que você vai ser passivo, que você não vai tomar ação para aprender, para adquirir esse vocabulário. Mas ela esconde um segredo aqui, gente, que de fato, felizmente, infelizmente, não sei, aí depende do ponto de vista, acontece. Você querendo ou não, você aprende inglês só de ter contato com ele. Você aprende de maneira passiva, tá? Mas não se engane, você precisa tomar ação, tá, gente? Não é porque, acho que é isso que eu quero dizer pra você. Não é porque a palavra passivo aqui que você não tem que tomar essa proatividade e fazer as coisas acontecerem, girar mesmo, né, gente? Então, olha só. A técnica que eu vou te ensinar é estudar através de texto e áudio, ok, gente? Texto e áudio, ou histórias e áudio, ok? Texto e áudio, gente, engloba a leitura e a escuta, né? O ouvir. Então, engloba essas duas habilidades básicas, que é o vocabulário passivo, gente. Então, é muito importante que você tenha os dois ao mesmo tempo. Quer dizer que o tempo todo você vai ter áudio para todos os textos que você vai ouvir? Não. Quer dizer que você vai ter texto para todos os áudios que você vai ouvir? Não, tá? Isso é uma técnica que você vai fazer de uma maneira concentrada. Preste atenção. Se você assistiu a primeira aula, você sabe o que é o método CDF. Então, essa atividade que eu vou te dar é uma atividade de concentração, tá bom? Tem outras atividades que você pode fazer no seu tempo morto, na sua diversão, enfim. Mas essa aqui é concentração, tá, gente? E olha só, quais passos você precisa tomar? Primeiro, você vai estudar um texto. Kevin, qual texto? Onde que eu consigo texto? Olha, primeiro, eu e o Pedro já fornecemos vários textos lá na nossa página, Inglês Feito Fácil. Enquanto tem esse nome, a gente vai mudar o nome, mas a gente tem vários textos lá. Mas se você colocar no Google texto e áudio em inglês, você vai achar um monte de página com vários textos, com vários áudios. Então não tem desculpa. Onde que eu acho? Coloca no Google, texto, áudio, inglês, você vai achar um monte, tá? Então você vai pegar um texto e você vai estudar esse texto. O que significa estudar? Você vai colocar no Google Tradutor, você vai procurar no dicionário inglês-português, você vai procurar no dicionário em inglês, você vai fazer de tudo para entender aquele texto e entender ele bem, tá bom? Depois que você tentar dar uma traduzida, entender ele, você pode olhar com a versão, com a tradução em português, que normalmente, se você pesquisar no Google, você vai ver que normalmente o pessoal fornece o texto em inglês e também o texto em português. Então, você estudou, entendeu tudo, comparou ali com o português, o que você vai fazer? Você vai daí, então, treinar com o áudio, ok? Você entendeu o texto, agora você consegue ler o texto e consegue visualizar, tendo aquela imagem, uma imagem mental. Por isso que é bom estudar com histórias. Você tem uma imagem mental do que está acontecendo passo a passo, aquela narrativa na sua cabeça. Isso ajuda muito você a adquirir o vocabulário. Eu, quando estudo italiano, eu sempre estudo com texto e áudio da mesma maneira que eu estou te explicando aqui. E é engraçado, porque depois de eu revisar um pouquinho o texto umas 2, 3 vezes, eu vou te ensinar também a técnica de repetição espaçada. Lá no último passo ali, acelerando, é um bônus, tá? Para você acelerar essa aquisição, essa ativação do seu vocabulário. Mas enfim, quando eu treino lá com repetição espaçada, que acontece em 2, 3 dias, eu já praticamente consigo repetir, praticamente consigo narrar, falar, ok, de memória, tudo aquilo que eu li, gente, porque você realmente começa a decorar tudo aquilo, né? Você adquire um vocabulário passivo absurdo, gente, é muito legal, tá? Então você vai treinar com áudio, é muito importante que você treine com áudio. Muita gente para nisso. Ah, entendi o texto. Ah, escutei o áudio. Ah, tá bom, já entendi, tá bom. Já passa. Elas deixam de treinar. É treino, gente. Treino é igual a academia, tá? Você não vai lá, tipo assim, olha lá, a pessoa treinando. Ah, é assim que faz. Ah, legal. Ah, é assim que faz, então. Ah, tá bom. Será que você fez algum exercício? Não, você tem que pôr a mão na massa. Você tem que ir lá e pôr o negócio, tem que treinar, você tá entendendo? Então, treine com o áudio. E, finalmente, o terceiro passo é o quê? Escolha um novo texto e continue esse processo. Não pare, gente. Não estude um texto e pronto. Não, estude um texto novo a cada tantos dias. Marque no seu cronograma. A cada tantos dias, novo texto. Daí, durante tantos dias, você treina. Inclusive, eu vou dar uma sugestão de treino para você, tá, gente? Olha, uma sugestão de treino muito legal para você fazer por 3 dias. O primeiro dia, você vai estudar e ouvir o áudio. Você vai entender, tá?
E daí você pode treinar também no mesmo dia. Eu acho que inclusive é melhor que você treine no próprio dia, tá? Mas por 3 dias você vai fazer esse treino no mínimo. Você pode fazer mais, mas no mínimo você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai ler e escutar o texto ao mesmo tempo. Você vai colocar o áudio, você vai ler o texto, acompanhar o texto com a sua leitura, vai ouvindo, tá? Você já entende o texto, você já sabe o que o texto está falando. Você só vai ler e ouvir. Pronto. Segundo passo, ler, escutar e você vai falar em voz baixa. Você está escutando, está lendo. E assim vai, ok? Terceiro passo. A mesma coisa, só que dessa vez em voz alta. Já. Eu devia ter preparado algum texto aqui, né, gente? Mas enfim, você vai escutar e falar em voz alta dessa vez, tá? Então, vai mandar bala escutando, lendo e falando em voz alta. E daí, o que você vai fazer? Você vai dificultar um pouco. Você tem que treinar o seu ouvido. O ouvido é um pouco mais difícil de você treinar do que o seu olhar, né? A leitura, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai só escutar. Vai só escutar e vai imaginar aquela narrativa. Né? Se for uma história, melhor. Você vai conseguir imaginar tudo que está acontecendo ali, passo a passo. Né? E vai continuar ouvindo. E depois você vai fazer a mesma coisa. Você vai ouvir, vai falar em voz baixa e vai ouvir e falar em voz alta. Tá, gente? Esse treino é fantástico. E qual o objetivo dele? Primeiro, repetição, ok? Você precisa repetir o que você vê, tá? Por que isso é tão importante, gente? Presta atenção no que eu vou falar agora, tá? O nosso cérebro, ele é burro, ok? Ele é muito burro. Ele não absorve, ele não entende aquilo que ele não vê várias vezes. O cérebro, ele não é assim, tipo assim, nossa, cérebro, olha só, eu vou estudar essa matéria aqui para minha faculdade, para minha prova, eu vou estudar inglês aqui porque é muito importante para minha carreira. E, por favor, cérebro, memorize. Não vai funcionar. O cérebro não escuta essa informação, ele não escuta esse pensamento, ele não tem essa. Não funciona assim, gente. Não é porque você está mandando pro seu cérebro que ele vai fazer desse jeito, ok? Ele não vai entender que inglês é importante, ele não vai entender que aquele artigo que você está lendo é importante para sua prova, ele não vai querer saber disso. Ele só entende uma coisa, o cérebro: repetição. Tudo que o cérebro vê ou ouve, né? Você querendo ou não, se você vê aquilo, vamos dizer assim, o suficiente, você vai absorver aquilo, você vai lembrar através do reforço daquela informação. Então, por exemplo, por que a gente lembra aqueles jingles daquelas propagandas de quando criança? Porque toda vez tocava aquela propaganda. E melhor, a gente reforçava isso cantando. Então a gente cantava junto com a propaganda. Então a gente teve a repetição, o reforço e o que aconteceu? A aquisição. A gente absorveu aquele conteúdo e nunca mais vai esquecer aqueles jingles, né? E por mais que você esqueça, né, já sumiu do seu vocabulário ativo aquele jingle, aquela musiquinha. Quando você vê, tchim, na hora volta tudo como uma avalanche aí. E, aliás, eu esqueci de falar isso pra você, gente. Olha só, vocabulário passivo, vocabulário ativo, tá o tempo todo mudando, viu, gente? Não é porque você adquiriu isso aqui que você não vai esquecer palavras, que você não vai aprender novas palavras. Tá o tempo todo mudando, gente. Ó, outro dia eu aprendi, novamente, eu tinha esquecido, né, como se fala casco, né? Casco das patas, né? No casco, enfim, de vaca, boi, essas coisas. Casco, como que fala em inglês? Eu aprendi hoof, ok? Hooves, no plural, enfim. E, gente, eu não lembrava isso. Daí eu vi, tipo, nossa, é verdade. Ok? Então, assim, o tempo todo a gente tá aprendendo e desaprendendo palavras de acordo com o nosso uso. E é por isso que precisa ativar, tá? Mas, enfim. Então, gente, estudando esse áudio, fazendo esse treino por 3 dias, e daí você vai pro próximo texto. Você vai fazer esse processo, repetição, reforço e finalmente aquisição. Eu garanto para você. E o resultado é muito simples. Aquisição imensa de vocabulário passivo em ambas formas, escritas e falada. Ou seja, você vai entender inglês. Isso pode levar semanas, de algumas semanas a poucos meses. Você já vai começar a entender inglês muito rápido, tá? É sério, gente. A aquisição de vocabulário passivo é muito legal, é rápido, é animador, tá? Mas, eu vou dar mais uma ênfase aqui, gente. Não desista de ativar esse vocabulário. É aqui que os seus neurônios realmente começam a fritar, tá? Então vamos aprender como ativar esse vocabulário, gente? Bora lá. Ativando o seu
vocabulário, gente. Olha só. 3 técnicas que eu vou te dar aqui, tá? 3 coisas. Gente, outra coisa, tá? Tudo que eu tô explicando parece básico, tá? Se você tá pensando, nossa, isso é muito básico. Você tem razão, é básico mesmo, porque só fica bom e fluente mesmo quem entende isso. Que não é segredinho, não é técnica secreta, jutsu secreto da vila dos ingleses. Não tem nada a ver com isso, gente. É o básico. Só fica fluente quem é bom no básico, tá? Não inventa, não inventa. Eu tô falando sério. Se você fizer isso daqui e fizer o que eu vou te ensinar agora, você vai ficar fluente em inglês, você não precisa de mais nada. Tem outras maneiras de você acelerar, tem coisas que você pode fazer a mais, tem. E se você quiser ir implementando conforme o tempo, ótimo. Mas se você fizer só isso aqui, seguindo a lógica do CDF, gente, é inevitável, tá? É inevitável. Atitude, método e isso daqui, essas técnicas, tá? Então, olha lá. Primeira técnica para ativar o seu vocabulário: tradução. Olha, outra coisa óbvia, gente. Tradução. Você já... Mas, peraí, Kevin, você não falou que o primeiro passo de estudar texto e áudio é traduzir, é entender o texto? Sim. Mas existem 2 tipos de tradução. Haha! Você não pode esquecer que existe a tradução do português para o inglês, ok? Do inglês para o português a gente pega rápido, porque a gente usa o vocabulário passivo. Mas do português para o inglês, você tem que usar vocabulário ativo, você tem que ativar o seu vocabulário passivo, é muito mais difícil. Então o que você vai fazer? Você vai escolher um texto. Pode ser os mesmos textos que você estudou? Não. Não, porque você já entendeu aquele texto, porque você lembra um pouco daquele vocabulário lá que você já aprendeu. Tem que ser texto novo, gente. Tem que ser texto que você nunca viu. Texto em português. Presta atenção, você não vai pegar o inglês, é em português. O que você vai fazer depois? Traduzir ele, é óbvio. Vai usar dicionário? Pode usar dicionário, claro, tem que usar dicionário. E vai usar tradutor de vez em quando. Agora você vai fazer o seguinte: você vai começar a usar menos tradutor e mais dicionário. E em especial, dicionário em inglês, tá? Dicionário com definição em inglês. Então, what is the meaning of? Você vai procurar no Google qual o significado de em inglês e tal a palavra. Vai aparecer dicionários em inglês, você vai colocar lá, gente, tá? Não fica usando mais dicionário em inglês-português, tá bom, gente? Então, você vai traduzir o texto. De que você vai fazer depois? Você vai comparar com a tradução correta. E correta ali, eu até esqueci, devia estar entre parênteses, presta atenção. Na verdade, a tradução, esse termo tradução, essa palavra, não é bem correta. O correto é dizer interpretação, tá? Porque tudo que você traduz, na verdade, você está interpretando, você está adaptando uma mensagem naquela língua para sua ou para outra língua. Então você faz uma adaptação, você interpreta aquilo conforme a sua língua, né? Seja nativa, uma terceira língua, que nem o Peto, ele fala em português e ele ensina inglês, então ele tá fazendo uma interpretação entre a segunda e a terceira língua dele, entendeu? Então isso é muito legal. Então, essa transição, essa tradução, na verdade, é uma interpretação. Então, quando eu falo para você comparar com a tradução correta, não quer dizer que você não vai ter diferença na sua tradução, vai ter diferença, tá? Você vai comparar e ver, tipo, olha, aqui eu escrevi desse jeito, mas o fulano, nessa outra tradução, tá um pouco diferente. Tá errado? Não se a mensagem for muito parecida. Não precisa ser exata, mas se for muito parecida, então tá certo ainda, tá? Mas você vai fazer essa comparação. Só para você entender um pouco melhor, ver outras palavras. Tipo, olha, eu não tava conseguindo traduzir isso aqui por causa disso. Tá faltando esta palavrinha. Então você adapta a sua tradução, tá? E finalmente, e aqui os mestres que só os mestres que conseguem fazer isso daqui, gente, tá? Não os mestres, mas enfim, só os que realmente querem aprender muito mais rápido, querem ativar vocabulário de uma maneira muito rápida. Você vai o quê? Reescrever todas as frases e todas as palavras que você errou. Sabe aquela tradução que ficou completamente diferente da versão correta, né, da tradução correta? Você vai reescrever com a tradução correta as palavras ou frases inteiras pelo menos 3 vezes, gente. Tá aqui. E isso vai te forçar a ativar esse vocabulário que você não sabia, aquele vocabulário que você não conseguiu, vai te forçar a ativar. E por que isso é importante? Porque se você não faz isso, você não escreve. E tem que falar também, né, gente? Tem que ler em voz alta, tá? Se você não fizer isso, o que acontece? Você começa a ficar folgado.
Você começa a ficar tipo, tá próximo. Eu li ali, entendi. Você fica convencido. Entendi. Não, agora eu sei usar. Não sabe. Não sabe. Você tem que escrever para saber usar. Você tem que usar para usar, gente. Tem que usar mesmo, tem que praticar. Ok? Então não se engane. Não seja convencido. Viu ali, tá errado? Reescreve, gente. Reescreve esse negócio. Tá bom? Então é isso. Tradução é a primeira e mais importante técnica para ativar. Pode ser do inglês para português também, se você está do básico para o intermediário, mas do intermediário para o avançado tem que ser do português para o inglês, gente. É muito importante isso, tá bom? Segunda técnica, shadowing, ou também conhecido como mirroring, ok? Shadow em inglês significa sombra e mirror significa espelho. E esse ing aí tá meio que transformando num verbo, é ação, entendeu? Então como que a sombra faz? Como que o espelho faz? Ele imita as formas, ele faz igual, ele reflete o que está ali acontecendo, né, gente? Então é isso. Na verdade, shadowing e mirroring é um nome bonito, né? Para uma técnica que é simplesmente repetir tudo o que você ouviu de uma maneira bastante similar, sistemática, ok? Basicamente assim, gente, olha, eu vou dar um exemplo. Você está ouvindo, está assistindo o seu filme e tá lá com legenda em português, não tem problema legenda em português, viu, gente? Eu aprendi inglês até a fluência e ainda uso hoje legenda em português, principalmente porque normalmente quando você assiste um filme, uma série, você assiste com outra pessoa, né? Você quer assistir sem legenda? Pode, como um treino, diversão, tudo, mas na minha opinião não afeta tanto. Mas enfim, não é esse o assunto. Quando eu tô assistindo uma série, um filme, principalmente naquela minha fase que eu tava ativando meu vocabulário, sendo intermediário para avançado, gente, não tô brincando. Eu repetia tudo o que falava. Eu parecia um doido falando com a TV, tá? Então faça isso, cara. Comece a imitar tudo, mas tem um detalhe. Você tem que imitar o mais próximo possível. O que que isso significa? Você tem que imitar expressão facial. Você tem que imitar a entonação da voz. Se a pessoa tá desesperada, chorando, imita também, fala desse jeito, começa a falar desse jeito, desesperado, ok? Parece tonto, mas é extremamente importante. É por isso que não é simplesmente uma repetição. Por isso que a gente chama isso de shadowing, mirroring, porque não é só você repetir. Tipo, o cara falou tal coisa, você vai e repete. Não, você vai repetir com tudo, toda a carga emocional, a linguagem, tudo que está em volta, o contexto, ok? Você vai imitar ele de uma maneira muito próxima, o mais próximo possível, como se você fosse um espelho, como se fosse um reflexo daquela pessoa falando, ok? Shadowing e mirroring, na minha opinião, é um dos segredos para você ter uma boa pronúncia. Kevin, como... Não, o pessoal ai, não, é feio esse gambá, né? Mas enfim, o pessoal, eu já recebi muito elogio da minha pronúncia, que inclusive, na minha opinião, é boa, mas não é perfeita. A do Pedro é melhor que a minha, mas ainda assim ainda tem um nível nativo, né? Mas, gente, olha, de verdade, como que você alcança a pronúncia legal, gente? Muitas vezes, muitas pessoas me perguntam isso, elogiam, perguntam como é que faz, eu quero falar igual a você, como é que faz? Shadowing e mirroring, ok? Encena, repete, tudo igual, tá? É basicamente isso, gente. E a terceira técnica não é bem uma técnica, mas é algo que você tem que ter em mente o tempo todo, é produzir, gente. É produção, tem que produzir o tempo todo. Então, falar e escrever sempre que possível, gente. Então, olha, tá vendo um vídeo no YouTube super legal em inglês, você adorou o vídeo, você não é do tipo que comenta. Não era. Agora você é, gente. Agora você vai comentar todo santo vídeo do YouTube. Vai escrever sempre que possível. E falar. Vai falar sempre que possível. Seja pela técnica do shadowing ou falando mesmo online com alguém, escrevendo com alguém. Pode achar alguém para falar online. Mas algo que eu vou ensinar a você, gente, que é muito legal. E eu faço isso o tempo todo, até hoje, tá? Principalmente quando eu tô assim, sem falar inglês alguns dias, começa a dar uma travada. Parece que não tá saindo as coisas. Por quê? Porque o vocabulário ativo começou a diminuir, ok? Então, começa a perder umas palavras aí no meu vocabulário ativo. Começa a desativar esse negócio. O que eu faço? Eu falo comigo mesmo. Eu crio um diálogo comigo mesmo na minha cabeça. Ou falando em voz alta. Eu falo em voz alta, faço um diálogo. Depende de onde você tá, né, gente? Mas, enfim,
Eu principalmente falo comigo mesmo em voz alta no banheiro. Quando eu tô tomando banho, gente, é uma loucura. Eu adoro fazer. Eu sempre falo que eu faço isso, as pessoas não acreditam, é verdade, gente. Eu fico falando que nem um doido. Que nem um doido mesmo no banheiro. E se você faz isso, então tamo no mesmo clube e você com certeza já vai ter um resultado bem legal, porque você vai estar produzindo. Faça isso em inglês. É isso que eu recomendo, tá? E qual que é o resultado de você fazer isso? Tradução, sharing, mirroring, produção, gente, desculpa o barulho aí, tá? O resultado é você vai começar a ativar o seu vocabulário de uma maneira sistemática, passo a passo, começa a ativar muito vocabulário e o resultado final é que você vai falar em inglês, gente. Você vai falar inglês, ok? O seu vocabulário vai estar muito ativo, vai ativar legal e você vai conseguir passar, não precisar passar por essa tradução na sua cabeça, ok? Você não precisa primeiro usar o seu vocabulário ativo em português para daí traduzir pelo vocabulário passivo em inglês. Não sei se você está entendendo, mas é isso, gente. É assim que você consegue falar inglês, tá? E olha só, para finalizar, eu sei que a aula já ficou um pouquinho longa, mas para finalizar, ok? Presta atenção. Inclusive, eu vou tratar esse assunto aqui como um conteúdo bônus. Se você quer parar aqui por aqui o vídeo, tudo bem, pode parar. Já que tá o grosso aqui, o negócio mais importante é isso. E na próxima aula, a gente vai mostrar tudo isso em prática. Eu e o Pedro, a gente vai dar uma aula, você várias aulas, várias técnicas, mostrando essas técnicas aqui usadas, né, fazendo junto com vocês, tá? Então vai ser muito legal. Mas olha só, esse conteúdo bônus é muito importante que você entenda, porque adquirir e ativar o vocabulário é o primeiro e o segundo passo, só isso que você precisa. Mas tem como você acelerar tudo isso, tem como você acelerar a sua aquisição e a sua ativação através de um negocinho chamado sistema de repetição espaçada ou repetição espaçada, tá, gente? Presta atenção, olha só. Tem esse provérbio latino aqui que é muito importante que você entenda. Repetição é a mãe do aprendizado. Eu vou repetir, gente. Repetição é a mãe do aprendizado. Lembra que eu falei lá no vocabulário passivo? Você precisa repetir para reforçar e adquirir vocabulário. Então, repetição é muito importante. É o mais importante para você entender, para você aprender qualquer coisa, é você ver aquilo várias vezes. É a única maneira de você, seu cérebro entender que aquilo é importante, é ele ver várias vezes, tá? Não é você dizer para o seu cérebro, olha, isso aqui é importante. Não. É você mostrar para o seu cérebro o tempo todo, aquilo é importante, aquilo é importante, aquilo é importante, aquilo é importante, e ele começa a lembrar disso, a memorizar e aprender, tá bom? E existem certos sistemas para você fazer essa repetição de uma maneira melhor, mais eficiente, tá? Basicamente, existem dois tipos de você repetir qualquer coisa na sua vida. A repetição espaçada e a repetição em massa, gente. Só existem essas duas maneiras, tá? Repetição espaçada e repetição em massa. E qual a diferença das duas? Deixa eu mostrar para vocês. É isso aqui. Repetição em massa é você repetir, é você ver um certo assunto, um áudio, um texto, uma vez atrás da outra. É você fazer isso muitas vezes, um dia atrás do outro. Legal, né? Um dia atrás do outro. Você está repetindo aquilo várias vezes. Funciona? Funciona. Se não funcionasse, eu não estaria aqui, gente. Quantas vezes, ou você provavelmente, porque é assim que a gente aprende, não é verdade? É assim que nos ensinaram a aprender. Nos ensinaram que um dia ou 2 dias no máximo, antes de uma prova, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar por várias horas. Então a gente estuda por várias horas antes da prova, tá? Isso é repetição em massa. Em inglês a gente chama isso de cramming, ok? Você vai cram todo aquele assunto, enfim, um dia antes da prova. Gente, dá certo, você vai bem na prova. Mas a longo prazo, e é isso que é importante, longo prazo, ok? Você não vai se lembrar daquela informação, tá? Gente, em contrapartida, a repetição espaçada é fantástica para você lembrar a longo prazo. Esse é o segredo, para você lembrar as coisas para sempre, você precisa de repetição espaçada. Então é por isso que quais eram os melhores alunos da aula? Você sabe, eram aqueles que estudavam um pouquinho todos os dias, ou bastante, enfim, mas estudava todos os dias e revisava o assunto. Ok? Eles não estudavam um dia antes da prova, eles revisavam apenas, eles já lembravam. Então eles foram usando repetição espaçada, que é o quê? É você ver aquela coisa cada vez com espaço, com intervalo entre cada repetição. E esse intervalo, é importante que você entenda, é bom e é mais eficiente, é otimizado, ok? A melhor tipo de repetição espaçada é otimizado quando o espaço aumenta, começa a aumentar. Perceba, a repetição começa a aumentar, o espaço começa a aumentar, tá?
Você poderia simplesmente falar, a cada 2 dias eu vou ver de novo. Pode ser, é melhor do que ver a cada 1 hora, tá? Mas quando você dá um espaço maior entre uma repetição e outra, melhor ainda. Então, por exemplo, você vai ver um assunto, viu esse assunto, daqui 2 dias você vê de novo, daqui 4 dias você vê de novo, daqui 7 dias você vê de novo, daqui 12 dias você vê de novo, daqui 20 dias você vê de novo, daqui 30, 45, 1 mês e meio, tá entendendo? Então você vai aumentando esse espaço gradualmente. Então, essa repetição aí que vai aumentando, esse espaçamento é muito importante. E isso você pode fazer com um sistema. Existem vários sistemas de repetição espaçada que foram inventados, criados. Cada um diz que é o melhor, enfim. Cada um diz que funciona melhor. Um dos mais antigos sistemas de repetição espaçada é o sistema Leitner, ok? Que é basicamente assim, você coloca 5 caixinhas, uma do lado da outra. Você cria informações, cartinhas, que nem essas cartinhas, esses cards, né? Que a gente fala. Mas fisicamente, esse sistema aqui é muito antigo, não existia computador, não existia celular naquela época. Então o pessoal fazia uma cartinha, escrevia uma pergunta lá na frente e atrás colocava a resposta. E ele queria, e você quer memorizar aquela resposta, né, gente? No caso do inglês é o quê? Você coloca uma frase em inglês e atrás você coloca a tradução da frase. Frases, não fique com palavras. Não é bom você usar palavras fora de contexto, tá bom, gente? Então sempre aprenda com frases ou textos. Então, inclusive, no curso a gente só usa frases e textos. A gente não ensina vocabulário solto, gente, porque é horrível. Lista, sabe? Lembra na escola, gente, como que o professor fazia? Começava a aula, blá, colocava lá 20 palavras novas de um assunto. Vamos aprender palavras sobre cozinha. E 20 palavras diferentes lá. E você tinha que decorar essas palavras soltas e depois ligar com imagens. As coisas não dá certo, gente. Não dá certo. Você precisa aprender com contexto, com frases que significam alguma coisa, que fazem você imaginar literalmente uma imagem mesmo, imaginar uma imagem na sua cabeça, uma narrativa, tá? Mas enfim, desviei um pouquinho, mas voltando aqui no sistema Leitner, você pega 5 caixinhas, tá? Então, caixinhas assim, tá? E coloca um papelzinho, você coloca vários papelzinhos, 100 papeizinhos, digamos assim, você tem bastante coisa para decorar, e coloca na primeira caixinha. E você, uma vez por dia, você vai estudar essas cartinhas, tá? Então, na caixinha número 1, você estuda todos os dias. Na caixinha número 2, você estuda a cada 2 dias. Na caixinha número 3, você estuda a cada 3 dias. Na caixinha 4, você estuda a cada 4 dias, entendeu? E quando você pega o cartão, você lê e você lembra a resposta, né, a tradução lá da frase em inglês, você, legal, entendi. Você joga na caixinha 2. Então você só vai ver isso daqui 2 dias, ok? Você vai assim, transferindo as cartinhas. O que acontece? Quanto mais fácil a carta, quanto mais você entende, aprende aquilo, menos você vai precisar repetir daquilo. Então, é importante, esse sistema funciona porque você vai repetir mais aquilo que você não lembra, aquilo que você tem dificuldade, e repetir menos aquilo que você já sabe, aquilo que é fácil para você. Até chegar ao ponto que chega na quinta caixinha e você só vai ver isso depois de muitos dias, né? Depois de mais de 5 dias, né? Porque é 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, ok? Vai somando esses dias. E aquela caixinha, então, você acertou as cartas que estão naquela caixinha, você vai descartar aquela carta, vai jogar fora, entendeu? Então esse é um sistema de repetição espaçada. Hoje em dia você não precisa fazer isso, gente. Presta atenção, você não precisa ficar nas cartinhas fisicamente com um monte de caixinha na sua frente. Apesar que funciona, viu, gente? Se você é um tipo de pessoa que gosta de escrever e aprende escrevendo, fantástico. Faz esse sistema Leitner, é muito legal, tá? E não é assim que pronuncia, provavelmente eu tô pronunciando errado, porque é alemão o nome, mas tudo bem, gente, vocês entenderam, né? Mas existem sistemas, né, aplicativos que podem fazer esse sistema de repetição espaçada de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil e, é claro, virtual. Então você pega no seu celular aí, baixa Anki Droid, é o melhor no mercado, é o melhor aplicativo que usa um dos sistemas de repetição espaçada mais simples, mais eficazes, tá? Então você vai lá, baixa o Anki Droid. Se você tem um iPhone, eu sinto muito, o Anki-Droid é pago, mas vale muito a pena você pagar por ele, ok? Porque funciona mesmo. Tem outras alternativas, se você quiser arriscar. Mas eu e o Pedro, por exemplo, no nosso curso, todas as nossas aulas, todos os textos,
Todas as aulas que a gente dá frases, ensina gramática através de contexto, enfim, tudo que a gente faz está escrito, a gente fornece já as cartinhas prontas do Anki, né? Do Anki Droid e também do Quizlet, que também é um outro que você pode pesquisar aí, Quizlet. Eu esqueci de colocar aqui, gente, sinto muito. Mas Quizlet e Anki Droid são excelentes, tá? O problema do Quizlet é que ele não faz o espaçamento automático, a não ser que você pague a versão premium, tá? Então, o Anki Droid, ele é gratuito no computador, na internet, no celular Android. Só é pago no iPhone, mas eu acho que vale a pena se você quiser essa mobilidade, tá? Mas vale muito a pena, gente. Sistema de repetição espaçada vai acelerar o seu aprendizado de uma maneira absurda, tá? Então é isso, gente. Adquire, ativa e acelera esse negócio, tá? É basicamente isso. E na próxima aula a gente vai mostrar tudo isso, eu e o Pedro juntos, colocando tudo isso em prática. A gente vai te dar algumas aulinhas diferentes, alguns materiais. A gente vai fornecer um cronograma simples para você seguir aí no primeiro mês de estudos, para você começar e para você molhar o pezinho e começar o seu estudo, gente. Eu e o Pedro realmente acreditamos que qualquer pessoa pode aprender inglês de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil do que você imagina, tá? Então, deixa a gente mostrar isso pra você nessa aula especial. Provavelmente vai lançar na sexta ou talvez no sábado, eu não lembro agora, mas fica de olho, a gente vai mandar por e-mail pra você te avisando, ok? E não esquece, é claro, de colocar um comentário aqui embaixo. O que você achou dessa aula? Você entendeu tudo? Ficou alguma dúvida? Você concorda? Você acha que é tão simples assim mesmo? Ou tem... Não, Kevin, não é possível, Kevin, mas é tão simples assim. Tem isso aqui. Isso aqui é muito mais complicado. Você tá enganando a gente. Enfim, coloque aí no comentário, não tem problema nenhum. A gente quer saber o que você achou dessa aula. E no mais, gente, muito obrigado por você ter assistido essa aula. Espero que você tenha aprendido bastante. Espero que você esteja animado para ver tudo isso em prática comigo e com o Pedro na próxima aula. E é claro, a gente se vê lá. Então, gente, ó, fica de olho, hein? E-mail a gente vai mandar para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.